Fala jovens escultores e aspirantes, tudo bem com vocês? Hoje nesse vídeo eu quero falar com vocês de algo que eu tenho reparado muito recentemente, que são pessoas que até esculpem bem, modelam bem, mas muitas vezes copiam peças já existentes de outros escultores ou de empresas que muitas vezes tem, até como eu já disse, uma boa modelagem, mas tem ali a escultura travada, dura, sem naturalidade nas poses e muitas vezes até sem personalidade. E isso acontece muitas vezes sem perceber por diversos motivos. Nesse vídeo eu quero listar alguns desses motivos e te ensinar a nunca mais cair neles. Colocando em prática as ideias que eu vou dar nesse vídeo, você vai conseguir fazer esculturas muito mais chamativas, com originalidade, colocar a sua cara na escultura, porque isso é o mais importante, que as pessoas olhem para a sua escultura e falem: pô meu, essa escultura tá fantástica, essa é a escultura do fulano. É isso aí que você vai conseguir nesse vídeo, vai conseguir destravar, conseguir fazer esculturas mais originais e criativas. A propósito, para quem ainda não me conhece, eu sou o Bruno aqui do Estúdio Arcadia 3D. Se você também ainda não é inscrito, se inscreva no canal para ficar por dentro dos nossos vídeos. Vira e mexe, a gente lança um vídeo novo para ajudar você, aspirante na escultura. E o primeiro motivo que suas esculturas pode ser que fiquem sempre iguais é porque você sempre faz o mesmo corpo. Isso muitas vezes acontece com as pessoas porque elas estão viciadas em esculpir a mesma pose. Às vezes porque ela aprendeu a fazer aquela pose, ela gostou, ficou bem feita e ela não consegue simplesmente mudar um pouco algumas coisas. Então fica sempre uma escultura à cara da outra, assim. Isso é legal para quem está começando, mas com o passar do tempo, as suas esculturas vão ficando repetitivas e isso acaba travando o seu processo de criatividade. A solução para isso é que você use um pouco de violência para consigo mesmo e faça uma pose drasticamente diferente da que você está fazendo. Nossa, mas se eu faço sempre a mesma pose, como é que eu vou fazer uma outra pose bem diferente? Vai ficar horrível. É verdade. E provavelmente você teria até razão. Por isso eu recomendo que assim, primeiro você encontre uma pose que tenha a ver com o tema que você está modelando ou com o personagem que você está modelando e faça algumas partes dela em separado como exercício. Por exemplo, eu quero fazer o Homem-Aranha soltando teia, esticando o braço para frente e outro para trás, eu nunca fiz isso. Faz para começar um busto dinâmico para você treinar a posição dos braços. É legal porque cada vez mais você vai ter mais esculturas, para aí depois você fazer a parte das pernas e colocar tudo na mesma composição. Eu não estou falando para fazer recortes e colocar na mesma, tá? Estou falando para você fazer exercícios, exercitar e estudar suas esculturas, isso nunca é demais, para depois fazer a escultura de corpo inteiro. Isso para você desbloquear aquela pose básica que você estava fazendo. Procura fazer algo totalmente diferente então. E a mesma coisa serve para os rostos, o mesmo problema acontece nos rostos. Às vezes as pessoas aprenderam um tipo de rosto e não conseguem sair daquele tipo, ainda mais quando vão para uma figura como feminino. A solução que eu dou para você é que você tente fazer formatos de rosto diferente. Por exemplo, um rosto mais quadrado, um rosto mais esticado. Se você for parar para analisar, existem não só personagens, mas pessoas no mundo real que têm formatos de cabeça diferentes. Procura algumas fotos na internet, antigamente a gente falava para procurar foto em revista, né? Mas enfim, entra aí no Google, no Pinterest, procura fotos de pessoas para você tentar estudar como é que é o formato do rosto delas e tentar empregar isso nas suas esculturas. E muitas vezes isso vai acontecer também com o biotipo, os muitos tipos de biotipos que você pode modelar e você está perdendo essa oportunidade porque você faz sempre o mesmo corpo. E isso está sempre muito atrelado ao jeito que ela aprendeu ou que ela está tentando copiar. E vale a pena você explorar isso. Você fazer desde um Homem-Aranha que tem um físico atlético básico, passando por um Capitão América que já tem um físico atlético mais corpulento, um físico de um personagem mais rasgadão assim, tipo Pantera Negra. Depois você começa a investir num físico dos bodybuilder monstrão, tipo Hulk, Juggernaut, Apocalipse. É legal você passar por esses diversos biotipos para você que gosta de esculpir personagem. E se você tem dificuldade de sair do simples atlético, né, para algum personagem mais bombadão, imagina o pessoal quando vai passar para o feminino, né, já é um abismo, porque o corpo feminino tem particularidades muito grandes. A gente vai fazer um vídeo só falando sobre corpo feminino, mas pensa isso, né? Você tem que procurar fazer outros biotipos para que a sua escultura saia do lugar comum, saia daquela mesmice que existia antes. Ah, agora eu entendi!
Agora eu saquei! E para ilustrar melhor o que eu tô falando, eu vou mostrar 3 esculturas aqui para vocês. Começar por esse Loki, que ele basicamente é um cara alto, porém um cara magro, um cara aí com, vamos dizer assim, não é um cara magrelo, né? Mas tipo um Bruce Banner, mas é um cara aí com um físico normal, não tem nada muito especial nele. A única coisa é que o rosto dele não tem tanta marcação de mandíbula, né? Um rosto mais afinado. Agora, se a gente for ver o Thor, irmão, vamos dizer assim, o meio-irmão aí do Loki, de certa forma, já tem mais ou menos a mesma altura, pouca coisa mais alto, porém ele já é um cara realmente treinado, já não é nem só um cara com físico atlético, já é um cara com um físico atlético quase aí beirando bodybuilder, né? É um cara bem treinado aí, tomou bastante whey. E aí a gente vê também em alguns outros pontos da anatomia dele, por exemplo, como eu comentei, o formato do rosto. O formato do rosto dele é mais quadrado, pescoço mais largo, o peitoral bem proeminente, assim. A própria estrutura óssea dele já refletiria que ele teria um físico mais avantajado do que o do Loki, né? Então, aparentemente, eles podem parecer iguais por terem tamanhos aproximados, né? Mas no caso também o Loki tem bastante armadura, tem muito mais armadura que o Thor nessas minhas esculturas, né? Então parece que eles são iguais, mas o físico do Thor é muito mais avantajado, ele é muito mais parrudo, como se diz, do que o Loki. Agora vamos falar realmente do que é parrudo aqui, que seria o Hulk. Se a gente for colocar o Hulk por si só, ele já deve ser muito mais forte do que o próprio Thor. E nem se compara com o Loki, né? A gente já vê que é um físico exagerado, um físico que não existe. Talvez se você pegar alguns bodybuilders, tenha traços deles próximos a essa escultura. No caso, eu me baseei em alguns bodybuilders para modelar esse Hulk. Mas assim, a ideia aqui do Hulk é fazer algo mais monstruoso, né? Afinal, o Hulk ele é esse meio termo entre algo mais humano e um monstro, né? O pessoal já chama ele de o monstro tá solto nas esculturas, nas histórias em quadrinhos aí. Porém, uma coisa interessante de comentar é que apesar de você fazer um físico, vamos dizer assim, muito fora da realidade, os músculos que eu tô fazendo nesse Hulk, eles existem, tá? Eles só estão exagerados. O pessoal pensa que por você fazer um monstrão, você pode inventar qualquer coisa. Só se você vai fazer um monstrão assim, que seja muito fantasioso mesmo, assim. Mas nesse caso o Hulk, ele ainda assim é um homem que ficou totalmente exageradão, então você não pode inventar nada bizarro. Ainda assim, você vê 3 tipos de físico. Um físico de um cara alto comum, um físico de um cara alto bem forte, treinado, e um físico de um cara que tem uma altura muito maior e um corpo inexistente, assim, um corpo totalmente desfigurado e bombadão. E o último problema que acontece, e esse acontece muitas vezes sem querer também, é que a pessoa faz sempre o mesmo tamanho da escultura. E esse, na verdade, é um vício, porque às vezes você gosta daquele tamanho. Eu, por exemplo, eu gosto muito da escala 1:4, que é uma escala, inclusive, até confortável de se fazer, porque não é realmente muito gigante assim, né? Ela é bonita de se ver, chama muita atenção. E, eu não sei se vocês sabem, mas esculturas menores sempre são mais difíceis também. Por isso que eu falei que é uma escultura mais confortável. E assim, eu gosto muito, eu coleciono essas minhas peças nessa escala, então às vezes é difícil fazer uma coisa para mim em outra escala. O que você tem que fazer é realmente se forçar a fazer outros tamanhos. Às vezes, se você quer fazer como treino, faz algo para você dar de presente aí, sei lá, para sua esposa, para sua namorada, enfim, para seu namorado. Faça algo que você vai conseguir treinar um tamanho diferenciado. Começa por elementos básicos, né? Como por exemplo fazer uma cabeça menor, depois passa para um busto e aí você faz um corpo inteiro. Mas se force a fazer outros tamanhos. Imprime uma referência no tamanho que você quer construir o esqueleto e aí você modela em cima disso. Bom, agora com essas dicas, quero ver as suas esculturas num novo nível. Quero ver elas cada vez mais evoluídas. Se esse conteúdo foi legal para vocês, se ajudou vocês, galera, curta que ajuda bastante o canal, compartilhe com quem você sabe e gosta de escultura. Nos vemos então no próximo vídeo e avante, escultores!